Graças a Deus. Abra sua Bíblia, 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Primeira carta de Paulo à igreja em Tessalônica, capítulo 5. Diz assim: irmãos, não é necessário que eu vos escreva acerca dos tempos e das épocas, porque vós mesmos sabeis perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Quando estiverem dizendo paz e segurança, então de repente a destruição lhes sobrevirá como dores de parto a uma mulher grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, não estáis nas trevas, de modo que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Porque todos sois filhos da luz e filhos do dia. Não somos da noite nem das trevas. Portanto, não durmamos como os demais, mas estejamos atentos e sejamos sóbrios. Porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, embriagam-se de noite. Mas nós, visto que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo a armadura da fé e do amor, tendo por capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançarmos a salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que, quer atentos, quer dormindo, com Ele possamos viver. Por isso, aconselhai-vos e edificai-vos mutuamente, como de fato já estáis fazendo. Amém. Podem sentar, queridos. Vamos tirar um tempinho de meditação nessa palavra. Bem, vocês sabem que a igreja de Tessalônica, igualmente a igreja de Bereia, são duas igrejas que são muito conceituadas, não é? Na visão do apóstolo Paulo. Paulo chega a citar Tessalônica como uma referência para dizer que os crentes de Bereia, inclusive, eram crentes mais nobres do que os de Tessalônica, porque os de Bereia, não é, eles ouviam a palavra e conferiam se o que lhes era pregado era realmente assim que estava escrito. Mas Paulo, quando vai falar da nobreza dos bereanos, Paulo usa Tessalônica como referência. Se você pega as duas cartas de Paulo a Tessalonicenses, o assunto mais que Paulo fala é sobre a volta de Jesus. O que mostra que, de fato, uma igreja considerada de um bom padrão é aquela que, por vezes, o assunto dela é a volta de Jesus. Assim também deve ser nós cristãos. Se Tessalônica é visto como uma igreja nobre, porque nela Paulo se ocupa em falar sobre a volta de Jesus, nós teremos realmente crentes nobres quando esses crentes, o seu assunto, a sua esperança, as suas expectativas estão na volta de Jesus. Todo crente que não acorda pensando nessa possibilidade
não dorme pensando nessa possibilidade e não vive nessa possibilidade que é a volta de Jesus, ele deve ser considerado um crente sem nobreza, à luz da palavra. E vamos explicar por que Paulo fala tanto isso lá. Os tessalonicenses, eles viviam uma vida de muita paz. Tessalônica é uma cidade em que Paulo trabalhou as missões na sua segunda viagem missionária. Já está no campo já da Europa, não é? Nessa direção. E duas coisas na época produziam algumas coisas interessantes para que Paulo falasse sobre isso à igreja de Tessalônica. Primeiro era a chamada Pax Romana, não é? Você já leu sobre isso. P-A-X, Pax com X, não é? Pax Romana. A Pax Romana é bem diferente de outros povos que conquistavam nações. Os romanos tinham um diferencial. O desejo dos romanos era que quando eles tomavam e invadiam determinadas cidades, o que ele queria era levar e produzir um sentimento de paz naquele lugar. O seu incentivo, nesse sentido, dos romanos, era produzir um bem-estar a tal ponto em que as pessoas pudessem de alguma forma, não é, se desenvolverem, produzirem, prosperarem e trazerem de alguma forma resultados ao império, através do seu trabalho, através do seu serviço, através do trabalho, do emprego. O objetivo dos romanos sempre foi conquistar o mundo através de ações produtivas. E eles entendiam que à medida em que levavam a paz, isso poderia de alguma forma ocorrer. É bem verdade que os romanos ficaram agressivos quando se desenvolveu o conceito do culto ao imperador e os crentes não aceitavam dizer que César era o Senhor. E isso de alguma forma revoltou os romanos e eles acabaram perseguindo os cristãos. Mas a bandeira de Roma era, de alguma forma, através do seu governo, produzir uma sensação de paz para que as pessoas pudessem então trabalhar, gerarem frutos e esses frutos gerassem enriquecimento de Roma. Esse era o objetivo, tá? Tessalônica é uma referência de uma cidade aonde essa paz romana ela estava muito presente. Mas mais do que isso, os tessalonicenses foram muito influenciados pela doutrina dos epicureus, né? E esses epicureus, ou epicurismo, que é uma cosmovisão grega, uma das coisas que eles se ocupavam era em produzir cidadãos serenos, cidadãos desarmados, cidadãos que de alguma forma não fossem violentos. E de alguma forma havia em Tessalônica essa cultura, não é, de um povo que de alguma forma não usava a violência sobre hipótese maneira. E isso então, de alguma forma, estava contaminando a cidade. Havia uma sensação de uma paz humana, seja pelo modelo de governo romano, seja pela cosmovisão filosófica grega dos epicureus, que faziam com que as pessoas acabassem então vivendo uma vida acreditando que tudo estava muito bem, que tudo ia muito bem, E isso é um grande perigo para todos nós. Uma falsa impressão de que tudo caminhava bem. E isso é terrível para todos nós.
Por isso que Paulo, ele vai dizer aqui no verso 2, quando estiverem dizendo paz e segurança, tá? Vocês tomem cuidado, porque de repente a destruição sobrevirá, como dores de parto, a uma mulher grávida, e de modo nenhum escapará. Vocês entendem, queridos? Às vezes, nós estamos tão incomodados com as guerras que estamos vivendo, o sentimento de insegurança que estamos passando, das coisas não estarem acontecendo como a gente gostaria. E nós até muitas das vezes associamos isso a uma ausência de Deus nas nossas vidas. Mas isso não é totalmente verdade. Às vezes é o momento de tranquilidade, de paz e de serenidade que vai, na verdade, esconder o quanto nós precisamos e dependemos de Deus. Nós, por vezes, quando tudo vai mal, nós, às vezes até murmuramos contra Deus, não é? Sobre aquele momento terrível que nós estamos passando. Mas aonde existir um sentimento de paz produzido pelo mundo, aonde tiver um sentimento de serenidade, de tranquilidade produzido por uma filosofia, ali surgirá um grande problema para todos nós. Porque às vezes nós nos escondemos nesse momento de tranquilidade, e por vezes nesse momento de tranquilidade vamos viver o que os tessalonicenses estavam vivendo. Vamos observar isso lá na Bíblia. E Paulo começa dizendo: olha, não é necessário que eu vos escreva acerca dos tempos e das épocas. Aqui está falando tanto de Cronos como de Quírios, não é? Porque vós mesmos sabeis perfeitamente que o dia do Senhor virá, não é? Como ladrão de noite. Vocês sabem perfeitamente disso. Ou melhor, Cronos, não é? E Kairos. Quírios é a expressão Senhor aqui, não é? A soberania de Deus. Observem só. Paulo tem uma preocupação de falar com aquele povo a respeito da volta de Jesus. Porque quando, irmãos, as coisas estão num caminho de um progresso natural nas nossas vidas, o que menos a gente quer ouvir é que Jesus está voltando. Tá? Quanto mais a vida estiver tranquila, menos nós temos expectativa a respeito da volta de Jesus. Mas Paulo está advertindo: olha, sobre isso eu não preciso falar para vocês, porque vocês sabem perfeitamente que o Senhor virá como ladrão, a hora que vocês não pensam, a hora que vocês menos planejam, a hora que vocês estiverem menos preparados. E qual a hora que nós estamos menos preparados? Quando tudo vai bem. Quem sabe as coisas estão indo bem para você, não é? Vai encontrar Deus nesse contexto na tua vida. Procura aí Deus aonde Ele está. Quem sabe esses últimos dias você só tem recebido notícia boa. Vai ver aonde está Deus nas tuas prioridades dentro desse contexto. Queridos. Mas o que você precisa entender é que o Senhor virá como ladrão. Ele virá repentinamente. Ele virá a hora que você menos pensa. E talvez assim, o que Jesus quis dizer, que talvez aquela hora de um profundo sono físico,
em que você está vivendo ali aquele momento de maior tranquilidade, não há barulho na rua, não há movimento de sons, não há choro de criança, e que você ali tira aquela soneca gostosa, naquela tranquilidade, é exatamente este momento repentino que o Senhor vai aparecer. Transporte isso para você, para o teu íntimo e para as condições de vida que você está vivendo. Enquanto lá se pregava tanta paz e segurança, seja pelo governo romano, seja pela cosmologia, grega dos epicureus, tanto se falava de serenidade, tanto se falava de paz, em que as pessoas então estavam como que o que Paulo vai dizer, que adormecidas, dormindo, sendo embaladas por esse falso sentimento de paz. E no meio de tudo isso, Paulo está dizendo a eles: tome cuidado, para que este sentimento de coisas boas que você está vivendo não traga sobre você, não é, a escuridão da noite, e te leve a dormir sossegado numa situação de paz e serenidade falsa, que qualquer coisa deste mundo pode às vezes nos enganar. Tá, queridos? Observe o verso 4. Vocês não estão em trevas, de modo que aquele dia vos surpreenda como ladrão. O que Paulo está dizendo? Pegue o texto no contexto. Paulo está dizendo que aquele sentimento de paz e segurança estava levando eles a um sentimento de viver uma noite numa hora de um grande sono. Olha o verso 5: porque todos nós somos filhos da luz e filhos do dia. O que Paulo está dizendo? Um crente verdadeiro não pode dormir numa sensação de bem-estar do mundo, esquecendo de que Jesus virá a qualquer momento. Mas tem gente dormindo nessa igreja. Tem gente dormindo com uma falsa sensação de que está tudo muito bem. Por isso, meus irmãos, a palavra nos adverte dizendo: vocês não são filhos, vocês são filhos da luz e do dia. Vocês não são filhos da noite e das trevas. Que Paulo está dizendo: você não se identifica com a noite e com as trevas. Você não se identifica com esse estado de dormir espiritualmente. Você é filho da luz. E o filho da luz está acordado. O filho da luz está atento. O filho da luz, mesmo que todo mundo, e aparentemente há uma grande paz e prosperidade e segurança, que os meus planos humanos estão dando certo, que eu tenho retaguarda, e mesmo que eu use o nome de Deus para dar sustentação a esse momento bom que eu estou vivendo, eu preciso encontrar em mim aonde que está a minha preocupação com este dia, o dia do Senhor. E aí Paulo faz uma comparação interessante. Verso 6: portanto, não durmamos como os demais. Olha lá o verso 6. Não durmamos como os demais. Eu repito, se havia essa sensação de paz e segurança, o que eu vou fazer? Vou dormir. Quando você quer dormir, você procura o quê? Um lugar de sossego,
um lugar de paz, um lugar sem barulho, um lugar de tranquilidade. E na vida espiritual ocorre do mesmo jeito. Por isso que nós, crentes de verdade, sempre estamos vivendo Romanos 5. Nós somos justificados pela fé, temos paz com Deus, mas também vamos nos aprendendo a nos alegrar com as tribulações, porque as tribulações geram em nós paciência, experiência e esperança, e as tribulações de alguma forma mantêm a nossa vida espiritual viva, acesa e desperta. Mas Paulo está dizendo: não durmamos como os demais. Que demais são esses? São os que não eram crentes em Tessalônica, que estavam dormindo por conta desse sentimento de paz e segurança, desse sentimento de tranquilidade que estava na cidade, que estava na filosofia dos epicureus, que estava no exercício de governo dos romanos. E eles então, Paulo adverte: portanto, se vocês são de dia, não são da noite, não durmam com esse sentimento de que está tudo muito bem. Você precisa estar atento, porque Jesus virá quando? Quando você estiver dormindo. E dormindo aqui significa, não é estar deitado numa cama literalmente de noite, de madrugada. Não! É estar desatento, desapercebido, distante, alienado, alheio às coisas de Deus. Como que está você, meu irmão? Como que está você? Aí ele diz: lá, não durmamos como os demais, mas estejamos o quê? Atentos. E sejamos sóbrios. Atento. O que atento o que, irmãos? Atento, desapercebido, distante, alienado, alheio às coisas de Deus. Como que está você, meu irmão? Como que está você? Aí ele diz: lá, não durmamos como os demais, mas estejamos o quê? Atentos. E sejamos sóbrios. Atento. Atento o que, irmãos? Atento o que está acontecendo com você, meu irmão. Atento o que está acontecendo ao teu derredor, acontecendo com os planos que você está fazendo. Os planos que você está fazendo não tem Deus em primeiro lugar. Se você avalia dentro de você, Deus não é a tua prioridade. E qual é a prioridade, pastor? A prioridade é de você lutar com a mesma disposição que você luta pelas coisas aqui de baixo, pelas coisas que são de cima. E o que nós lutamos pensando nas coisas de cima, irmãos? É aguardando a vinda do Senhor. Sabe o que a Bíblia diz? Diz que nós somos bem-aventurados e que Jesus vai vir para aqueles que amam a sua vinda. Você sabe o que é amar alguma coisa? Ou alguém? Você sabe o que é isso? Você ama alguém, alguma coisa, como você ama a vinda do Senhor? Sabe o que é amar, irmãos? É desejar. Sabe o que é amar? É fazer declarações a essa volta, tá? E que a volta de Jesus deveria transformar você num grande poeta. A palavra maranata
O desejo por essa volta de Jesus, a volta do noivo, pelo arrebatamento da igreja, deveria arder no teu peito. Cada dia que Jesus não vem, é como nós, olha que nós cantamos aqui, da linda pátria. Eu falei, meu Deus, raramente se canta esse hino aqui, ainda a Débora cantando. Eu pensei, meu Deus, o que é isso? E quando chega passarinhos, belas flores, querem me encantar. Sabe? É quando nós vamos ficando encantados com essa vida terrena aqui. E o nosso coração, o nosso pensamento já não está mais no céu. É quando nós não somos mais peregrinos, não temos mais sentimentos de peregrinos, não temos mais sentimentos de estarmos aqui de passagem. Olha só a Valéria falando de saudade. 37 você falou? 37 dias longe de casa. Eu fico imaginando. E ela que veio pelo caminho, né? De estender o deserto. Né? O trajeto dela estendeu o deserto. Né? Bem, o trajeto dela, eu fico imaginando. A expectativa de chegar naquele portão, abrir aquele portão, pôr o pé naquela calçada, entrar dentro da sua casa, não é? Contando as horas, o horário do culto, para chegar aqui, para ver a gente. Saudades, expectativas. Por quê? Lá era ela apenas, não é? Apenas uma missionária itinerante. Lá era apenas alguém que estava de passagem. Mas certamente a saudade do seu lar. E você, meu irmão? E você? Como que está o teu sentimento em relação à Nova Jerusalém? Em relação ao céu? Como que está, meu irmão? Quais as tuas prioridades? Será que você está atento e você está sóbrio? Meu irmão, sabe por que eu quero dizer? É que às vezes a sensação de paz aqui, ela nos rouba a capacidade de enxergar a realidade miserável da nossa vida espiritual. Às vezes nós estamos vivendo uma vida espiritual das mais miseráveis. Das mais miseráveis. Por quê? Porque o bem-estar da vida terrena está nos levando a esquecermos de Deus, a esquecer do principal. Aí no verso 7 ele diz, porque os que dormem de noite, os que se embriagam-se de noite. O que ele está dizendo com isso? O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que nós às vezes estamos diante da palavra, que é luz, mas estamos dormindo. Porque sobre nós paira o quê? A noite. Às vezes nós estamos diante da palavra de Deus, numa igreja que tem a palavra, mas isso não ilumina mais a nossa vida. Nós estamos vivendo uma grande escuridão. Nós precisamos ser despertados por Deus. O 8, mas nós, diz Paulo, olha lá. Paulo é interessante, não é? Que ele, ao mesmo tempo que ele coloca a realidade da igreja, ele chama a igreja para a igreja, ela mesma igreja, não é? Ser colocada numa posição que ela não estava. Mas ele diz, mas nós, visto que somos do dia, somos, vai-nos ser, tá? De renascidos, de ser alguém, a condição de ser alguma coisa. Não é nós estamos no dia, não. Nós somos no dia. Cria uma relação de naturalidade. Nós somos natural do dia. Nós não estamos de dia ou no dia, mas nós somos do dia. Se nós somos do dia, então sejamos sóbrios.
Ou seja, tenhamos uma leitura adequada do que está acontecendo. Não deixe essas coisas te confundir, tirar a tua razão sobre as coisas, a tua compreensão sobre as coisas, roubar o teu discernimento. E como que eu faço no meio de tudo isso, já que eu sou do dia? Primeiro, eu preciso ser sóbrio. Uma coisa que você tem que orar a Deus, meu irmão, espiritualmente é: Senhor, me dá sobriedade. Senhor, não deixa a minha mente endoidecer, perder capacidade de discernimento, de pensar. Senhor, me dá sobriedade. Você pensa que é só as confusões e as guerras que roubam sobriedade? Não, irmãos. O que Paulo está dizendo aqui na vida espiritual, que essa falsa sensação de paz e serenidade e segurança, ela nos rouba a sobriedade. Sabe por quê, irmãos? Há um mundo espiritual em guerra. O diabo está satisfeito quando nós eventualmente estamos alheio e distante às coisas de Deus. Sabe, amados? Olha o que ele diz lá: vestindo a armadura da fé e do amor. Olha o que Paulo faz aqui, vista a armadura da fé, a armadura do amor. Por que, irmãos? Se a paz e segurança, qual a nossa tendência? Se está tudo muito bem, o que a gente faz? A gente se desveste daquilo que deve ser a vestidura do crente sempre: fé e amor. A gente larga fora a armadura que deve nos envolver, porque o que realmente faz um crente caminhar, meus irmãos, com segurança, não é as circunstâncias boas que estão acontecendo, não é a pregação de paz do governo, não é a pregação de paz da filosofia, não é, irmãos. O que vai garantir de que nós vamos passar por coisas que até que não estamos vendo no mundo espiritual é a armadura dada por Deus, de fé nele e de amor por ele. Aleluia. Meu amado, você primeiro novamente você precisa lembrar das palavras lá ainda dada por Deus a Moisés: amar a Deus de toda a alma, de todo o entendimento, de todo o interior, de todas as suas forças, acima de todas as coisas. Amar a Deus acima de tudo. A armadura da fé, olha lá, tendo por capacete a esperança da salvação. Olha lá, irmãos, cabeça, capacete. Aqui está falando do quê? De algo que precisa proteger a nossa mente. Proteger a nossa mente. Por quê, irmãos? A salvação, as dúvidas, os receios, o distanciamento começa aqui, irmãos. Antes de você estar longe da igreja, tá? Fisicamente, porque é tua perna que te traz aqui, a tua mente já está longe de Deus, do trono da graça. Antes de você ir à oração, e se a oração está longe para você, bem, amados, a mente já foi mais longe ainda. A grande área em que o inimigo quer disputar e ganhar, irmãos, é a nossa mente. O lugar das decisões, dos pensamentos, da razão, das memórias, das lembranças. Sabe, irmãos, é a nossa mente. Aí no 9, Paulo diz: por que, meus amados? Deus não nos destinou para a ira. Olha lá, o dia do Senhor, para nós que somos do dia, não é para nós vivermos a ira de Deus, mas a ira de Deus irá se manifestar. A ira de Deus vai se manifestar.
mas para alcançarmos a salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Olha lá, queridos, para alcançarmos a salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós. Para quê? Quer atentos, quer dormindo, com Ele vivamos. Aleluia. Olha só, queridos, Paulo está falando, nós precisamos, amados, em qualquer situação, mesmo quando a nossa alma descansa, quando nós até nos permitirmos dormir. Esse dormir, queridos, não é confiado na paz do mundo, mas confiados naquele que tem garantido a nós, aleluia, a vida eterna através da sua morte ali no Calvário. Aleluia. Aleluia. Aí no 11 ele diz: o que eu estou fazendo para vocês hoje, e que você tem que fazer um com o outro. Ele diz lá no 11: por isso, aconselhai-vos, edificai-vos mutuamente, como de fato já está acontecendo. É a melhor tradução, já está acontecendo. Ou seja, Paulo está querendo dizer, o que eu estou fazendo para vocês agora? Aconselhando vocês, edificando vocês, para que vocês despertem, para que vocês saiam desse sono produzido por essa paz que está permeando o teu dia a dia. Então eu estou aconselhando para que você fique atento no meio de tudo isso, porque o Senhor virá, não é? Exatamente nessa situação. E Paulo está dizendo assim, é tempo de um aconselhar o outro a respeito disso. Isso era algo tão vivido por todos, que Paulo diz, é hora de cada um andar com o outro e compartilhar isso. Eu pergunto para você, meu irmão, você que esteve reunido com alguém hoje, você que sentou numa mesa para almoçar com alguém, almoçar em família, almoçar com os irmãos, você que caminhou um pouquinho com um irmão, com o outro, bem, amados, no meio da conversa surgiu a volta de Jesus. Você falou sobre a volta de Jesus hoje com alguém? Esteve esse assunto na conversa hoje, que você compartilhou e dividiu com alguém? Mas pastor, hoje, mas logo hoje. Bem, que não seja hoje. Vou te ajudar. Ontem, antes de ontem, durante essa semana, você falou com Jesus, falou com alguém sobre Jesus, de que nós não devemos ficar confiando nas coisas boas que estão acontecendo nessa vida, nem olhar para as circunstâncias boas ou até ruins dessa vida, mas que nós devemos estar esperando Jesus, porque Ele virá. Isso não é história de carochinha, isso não é conversa, isso não é filosofia grega, isso não é orientação passageira. Aleluia. É palavra de Deus. Aleluia. Você tem amado a sua vinda, a sua volta, ou tantas coisas têm ocupado o teu amor, os teus sentimentos? E ele conclui assim: amados, por isso aconselhai-vos e edificai-vos mutuamente. Sabe o que Paulo está falando aqui, irmãos? Não é você chegar para alguém e dizer para alguém, irmão, Jesus está vindo, porque o irmão lá está ruim, porque o irmão lá está fraco. Ele está falando mutualmente. Até o outro que está lá vai ter que dizer para você, é isso mesmo, meu irmão, nós temos que esperar Cristo, Ele está vindo, as coisas deste mundo estão envolvendo a gente de tal forma que a gente está desatento à volta dele. É verdade, tem que haver, irmãos, sabe, mutualidade. Eu estou falando isso para vocês, mas é como olhar no olho de cada um aqui e vocês estarem dizendo a mesma coisa. Pastor, não descuida disso. Pastor, esteja atento a isso. Pastor, não esquece disso. Pastor, Jesus vai vir. Pastor, toma cuidado. Pastor, não deixe que nada nesta vida roube a tua atenção à volta de Jesus. Aleluia.
nos afastarmos dessa esperança, nos afastarmos dessa promessa. E aí ele diz assim: como de fato já estás fazendo, ou como de fato já está acontecendo. É como se Paulo, quando escreve isso, ele percebesse, não é, que havia reciprocidade em alguns irmãos, nos que estavam próximos a ele, de alguma forma, que um e o outro estava dizendo. Eu lembro de que todas as nossas ceias aqui, às vezes ainda ouço isso em voz alta, né? Isso não quer dizer que alguém não fale, não é? Mas quando nós terminávamos a nossa ceia, uma vozinha que clamava aqui na frente desse computador, dizendo: Maranata, Maranata. Quem era esse? Seu namorado Tavares, o irmão Tavares. Não tinha uma ceia nessa igreja, não é? Por mais complicado que fosse o dia dele, por mais atribulado que às vezes ele até passava, não é? Uma sensação para a gente estar preocupado, nervoso com o computador ou coisa parecida, mas nada disso roubava dele essa esperança, não é? E parece que foi essa esperança que ele encontrou, né? Quando nós lembramos daquela fisionomia, né? Naquele caixão, aquele olhar ou aquela aparência serena de alguém que não viu coisa ruim, que viu coisa boa, não é? Viu coisa boa. Meus queridos, que essa palavra vos desperte, que ela traga ao teu coração um despertamento, um desejo de sair rapidamente dessa situação, aonde, meu irmão, se você não amar a vinda do Senhor, Ele vai vir e você só vai ver o resultado do que aconteceu. Só o resultado. Que não seja assim, nem comigo, nem com você. Que o Senhor te desperte, que o Senhor te dê graça, que o Senhor nos ajude e que nós encontremos alguém do nosso lado para repartir isso. Que a gente não encontre alguém do nosso lado que nos leve para o inferno, mas que a gente encontre alguém do nosso lado que nos ajude a ser mais crente, servir melhor a Deus, agradar mais o Senhor. Você encontra essa pessoa na tua casa, na tua escola, no teu trabalho, que seja esse o teu desejo, de ter essa pessoa que te faça lembrar dessas coisas. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé? Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Dá-nos amor pela tua vinda, Senhor. Dá-nos amor pela tua volta. Desperta-nos. Prepara-nos. Aproveite e pega a tua oferta. Nós vamos aproveitar, vamos orar aplicando a palavra e vamos contribuir em seguida, irmão Júlio, né? Está adorando a Deus junto com a igreja. Vamos orar? Bem, meu amado, depois de uma palavra dessa, eu tenho que incentivar você a você falar com Deus. Você e Deus aí. Você apresentando a tua realidade para Ele. O teu particular. O teu íntimo. Como que você está espiritualmente. Pode ser que você esteja vivendo o contrário. É uma guerra tão grande que tudo que o inimigo quer é que você se distancie de Deus. Feliz daquele que no meio das suas guerras encontram em Deus a verdadeira paz. Essa paz que nós encontramos aqui na palavra
paz que parece que tira de dentro de nós, não é? Todas aquelas reações que a gente humanamente quer ter, não é? Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Fale de você aí com Deus, baixinho, só você e Deus. Eu te dou um tempo aí. É lógico que você vai orar em casa depois. Você vai pedir força para servir a Ele melhor. Que você vai sair daqui com o sentimento de que não quer ficar para presenciar a ira de Deus neste mundo. Que você não quer ser enganado pelas falsidades que estão nesse mundo, inclusive as boas. Você não quer ser enganado. Eu sei que você vai orar por isso, mas apresente tua vida ao Senhor nesta hora. Senhor, guarda meu coração, guarda minha mente. Ah, Senhor, que meus planos não sejam os meus, sejam os teus. Ah, Senhor. Ah, meu Senhor. Nós somos de dia. Os que são do dia não dormem. Aleluia. Sobre nós brilha o sol da justiça. Aleluia. Ele nos mantém acordados à espera da volta, à espera, aleluia, do maior acontecimento da humanidade, que será a tua volta. Aleluia. Senhor, eu oro pela tua igreja nesta hora. Ajuda-nos nesta caminhada. Às vezes o dia a dia nos leva para tão distante da tua maior promessa. Mas nesta hora em que essa palavra veio ao nosso coração, à nossa mente, ao nosso entendimento, quantos de nós seremos arrebatados pelo poder dessa palavra e estaremos arrancados do sono espiritual que estamos vivendo? Eu creio nisso, pelo olhar da fé contemplo isso. Arranca aqueles que fizeram cama na paz e no sossego e na serenidade da paz que o mundo tem pregado, que as circunstâncias têm gerado. Senhor, Pai querido, faz isso pela vida da tua igreja, faz isso pela vida do teu povo. Desperta a tua igreja para a tua vida, dá-nos amor pela tua vida, meu Senhor. Ah, Pai querido, Pai amado, põe isso no coração do teu povo. Sustenta a tua igreja, sustenta o teu povo, desperta-nos para a glória do teu nome. Agora recebe, Senhor, como forma de adoração a nossa gratidão.